Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2011, estamos estudando aí o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz para nós como título Dons que manifestam a sabedoria de Deus. O nosso texto áureo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A nossa verdade prática diz: através dos dons da palavra de sabedoria e da ciência, o Espírito Santo capacita-nos a conhecer fatos e circunstâncias que somente Deus conhece. Bom, hoje estaremos estudando então esses três primeiros dons do Espírito Santo que estão alistados em 1 Coríntios capítulo 12. Veja bem, não quer dizer que nós estamos aí de repente dizendo, não, só existem 12 dons espirituais. Mas, se nós formos procurar nas referências bíblicas, nós vamos ver, principalmente em Romanos 12, que está ali uma lista de dons e operações de Deus e ministérios de Cristo. Então, quando nós vamos estudar sobre os dons, nós podemos colocar aí como dons do Pai, porque são operações do Pai. São pessoas dadas à igreja, por exemplo, para sustentar a igreja, para coordenar o trabalho da igreja. Então, aí, governos, socorros, são múltiplas operações de Deus na igreja, que são pessoas dadas por Deus à igreja. Então, nós podemos chamar, não quer dizer que está escrito dons do Pai, mas podemos chamar aí que são dons do Pai, que são pessoas dadas para a igreja, para operar as coisas da igreja, para organizar a igreja. E podemos dizer aí, falando sobre os dons ministeriais, são dons de Cristo, que são os 5 dons ministeriais, de apóstolos, profetas, né? Aí vem evangelistas, temos aí os pastores e os mestres. Então são 5 ministérios. Somente quando os 5 ministérios estão funcionando na igreja, é que a igreja realmente faz um trabalho de qualidade, da maneira correta para o que Cristo a chamou. Então, muitas vezes os ministérios estão aí muito em evidência, alguns, e outros muito apagados, muitas vezes até mesmo faltando, por falta de apoio, por falta de aí uma maior visão ministerial daqueles que estão na liderança, acaba então algum ministério perdendo qualidade ou deixando de operar, porque alguns se destacam muito, ou alguns muitas vezes querem fazer tudo e não permitem que outros façam. Mas esses 5 ministérios devem estar em operação na igreja para que a igreja funcione corretamente. Nós vamos ver aí hoje sobre dons do Espírito Santo, que nós podemos fazer aí um resumo dos dons do Espírito Santo, lendo, estudando 1 Coríntios 12. Ali estão alistados então os dons do Espírito Santo especiais. Então são 9 os dons. E nós vamos estudar aí, separando esses dons em grupos de operação do Espírito Santo. Então nós podemos separar em 3 grupos diferentes, para nós podermos estudar esses dons. Nós vamos estudar aí os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. 3 grupos distintos. E nós vamos colocar em cada grupo 3 dons do Espírito Santo. Então, no primeiro aí, dons de revelação,
nós vamos estudar aí os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou da ciência e discernimento de espíritos. Esses três primeiros dons, eles estão na área aí do conhecimento, da sabedoria de Deus, coisas que estão ocultas e que são reveladas. E essas revelações não são dadas assim pelo estudo. Você não planeja, não estuda o que vai falar, o que vai de repente aí revelar. É uma coisa que vem instantaneamente. Você está pregando, ou você está ensinando, ou você está aí andando pela rua, ou você vai visitar alguém. De repente vem uma mensagem diretamente do Espírito Santo para que você fale, para que você haja. Então não é uma coisa planejada, você não pensou em fazer isso, não pensou em falar isso, não pensou em agir dessa maneira. De repente vem o desejo de você falar ou fazer alguma coisa. E isso vem dentro da revelação do Espírito Santo. Então esses dons vão se manifestar, é uma manifestação. Então de repente vai aparecer a pessoa do Espírito Santo, trazendo algo que estava oculto, que estava escondido. Então pode ser uma coisa que vai acontecer no futuro, pode ser uma coisa que está acontecendo em outra parte, está acontecendo no presente, e pode ser alguma coisa que está oculta em alguém ou em alguma coisa e que revela que esta coisa que está agindo ou que está falando vem de qual fonte é. E sempre essa fonte de onde está sendo falado ou pregado ou feito alguma coisa pode ser de três lugares diferentes. Pode ser da pessoa que está sendo usada, pode ser de Satanás e pode ser de Deus. Então, para ser revelado de quem é a fonte, só através de uma operação, de uma manifestação do Espírito Santo. Então são três aí os dons primeiros, e nós vamos hoje estudar então mais detalhadamente sobre esses três primeiros dons. Então dentro daquela parte lá de dons de poder, nós vamos estudar mais para frente, falando sobre então os dons que vêm aí alistados. São os dons, o dom de fé, o dom de maravilhas ou milagres, depois o dons de curar. E na parte final, nos dons aí de inspiração ou dons da fala, aí vem os dons que estão listados, os três últimos, que são aí profecia, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas. Então esses outros dons nós estaremos estudando nas próximas lições. Vamos hoje então estudar esses três primeiros e nós vamos falar então no dom palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nós estamos vivendo uma época aí difícil, onde os dons estão aí em crise na igreja. Se nós olharmos para o tempo que a igreja começou, o início da igreja, nós vamos ver que esses dons estavam sempre em evidência. Sempre a pregação do Evangelho, ela era feita após uma manifestação do Espírito Santo. Então vinha aí uma cura, uma expulsão de demônios, vinha aí batismo com o Espírito Santo, alguma manifestação do Espírito Santo acontecia. As pessoas curiosas se ajuntavam para ver o fato ocorrido, o que estava acontecendo, viam um resultado da manifestação do Espírito Santo, e aí se ajuntavam e o Evangelho então era pregado. Aquela pessoa que foi usada para que esse dom fosse manifestado, então essa pessoa pregava o Evangelho àqueles curiosos que estavam ali. E então eles se convertiam. Por quê? Eles viam
a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, e ouviam a palavra de Deus. Então havia o quê? Legítima conversão. Muitas pessoas se convertiam e permaneciam convertidos. Então hoje nós estamos pregando o Evangelho, mas um Evangelho diferente do que foi ensinado pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas nós fazemos aí cultos na rua, por toda parte, o ano inteiro, praticamente ninguém se converte. Mas por quê? O que está faltando? Está faltando a manifestação do Espírito Santo. Então estamos pregando, é a palavra de Deus? É. As pessoas que estão pregando são salvos? São crentes? São ungidos pelo Espírito Santo? São. O que falta é a manifestação do Espírito Santo através desses servos de Deus, que precisam acreditar nessa manifestação, precisam praticar a palavra de Deus, não apenas falar a palavra de Deus, ensinar, pregar, mas praticar, colocar em prática a sua fé em Deus. Você está pregando um Deus vivo, um Deus poderoso e um Deus que gosta de fazer milagres, que gosta de salvar, que deseja salvar. E para que haja salvação, então, se os primeiros apóstolos, discípulos pregavam e no ministério deles se manifestavam os dons do Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas, então eles estavam ensinando para nós, Deus estava mostrando para nós, é assim. Jesus pregava e sempre acontecia aí os milagres. Se Jesus ensinou desse jeito, se os apóstolos ensinaram desse jeito, se os primeiros discípulos ensinaram desse jeito, por que é que nós teimamos em pregar um outro tipo de evangelho? Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado com sinais, prodígios e maravilhas. É pregado com manifestações do Espírito Santo. Então um professor, quando ele ensina, espera-se que haja aí manifestação do Espírito Santo, quando ele está ensinando a palavra de Deus. Então se nós vamos dar, por exemplo, aí um congresso, se nós vamos aí dar um ensino, um estudo, né, para professores, para superintendentes, ou em qualquer parte, é evidente que nós vamos ministrar batismo com o Espírito Santo, cura, libertação. Nós vamos ministrar dons do Espírito Santo. Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então muita gente está precisando aí despertar. E se alguém não colocou ainda a mão sobre você para ministrar dons do Espírito Santo, pois então está errado isso. É preciso então que a liderança chame aqueles que trabalham na igreja, que trabalham aí no ensino, na pregação, né, os ministérios da igreja. É preciso chamá-los, orar por eles, impor a mão sobre eles, para que eles recebam os dons do Espírito Santo e esses dons se tornem aí um equipamento, né, para a pregação do Evangelho, para o ensino também da palavra.